A nossa palestra, ela tem por tema também ética nas relações entre obreiros e membros. Então, nós temos aqui uma programação para a gente seguir, onde nós iremos falar sobre amor, a lei de ouro do Evangelho, a necessidade de obreiros de qualidade, o princípio ético da hierarquia cristã, as 3 virtudes de um obreiro, as 9 virtudes dos membros e a conclusão. Isso para ser trabalhado hoje e amanhã. Isso que nós vamos trabalhar. Os irmãos vão acompanhar na página de número 25 a nossa introdução, onde nós lemos: o convívio em sociedade é um desafio aos cristãos. Os valores éticos e morais estão cada vez mais leves e instantâneos, mudando de forma e conteúdo de um grupo para o outro. O cristão não é um ser fora do mundo, e sim uma pessoa cuja consciência de evangelho o torna alguém tomado por valores espirituais acima das convenções sociais comuns. Então, para explicar para todos os irmãos e irmãs, ética. O que é a ética? Primeiro, é um campo de estudos e de ciências humanas para poder saber como que é que eu vou produzir o bem na sociedade. Ela não nasceu conosco, essa palavra, ela veio de outro povo, o povo grego. O povo grego usa uma palavra que é o ethos. Ethos. O que é esse ethos? Eles dizem o seguinte, os gregos: o bem é algo que vai vir para nós de mão beijada, ou o bem é algo que eu tenho que ir atrás dele. Alguém vai chegar para mim, vai bater na minha porta e vai entregar lá uma caixa, e na caixa vai ter o bem, eu pego a caixa, o presente e pronto, agora eu sou bom? Ou será que eu tenho que ir atrás desse presente? O que dizem os gregos? Eu tenho que ir atrás, porque é uma virtude. O bem é algo que eu vou atrás dele, porque se eu ficar esperando que ele venha até mim, pode ser que o tempo passe, o tempo voe, eu envelheça e venham mais males do que bens, mais tragédias do que benefícios, mais tristezas do que alegrias. Então o grego que inventou essa palavra, ele dizia o seguinte: eu não posso ficar esperando que o bem venha até mim, eu preciso ir atrás do bem. Com o passar dos anos, essa palavra ganhou outro sentido, ela foi se agigantando, foi ganhando outros contornos. Ela veio a significar para nós o seguinte: a ética é uma ciência que ela estuda os relacionamentos entre as pessoas para minimizar o mal e aumentar o bem. O bem já existe, o bem está em algum lugar, e eu não posso simplesmente deixar que o bem pequeno continue pequeno. Eles entendem, o bem é uma semente. Sendo uma semente, eu tenho que cultivar essa semente. Como se cultiva uma semente? Você leva para um solo fértil. Não somente o solo fértil, você também umedece a água, e você vai cuidando daquela semente até que ela germine. Uma vez germinada essa semente, você continua fertilizando o solo, umedecendo o solo, dando para ele luz e calor, para que uma vez germinado ele cresça. Cresceu, agora você tem que tomar cuidado com as pragas, porque as pragas podem vir e matar a plantinha. Isso é a ética trabalhando. Ela não germinou, ela não frutificou ainda, ela germinou, ela brotou, está crescendo, mas ela não frutificou ainda. Vamos supor que essa semente você não saiba que tipo de árvore vai ser, só é uma semente. Como você vai saber se essa semente ela produz fruto bom ou fruto mau? Só quando o fruto aparecer. Faz de conta que você não sabe de onde veio a semente, só resolveu cultivar ela. Agora começaram a surgir os primeiros frutos, e os primeiros frutos você vai analisar: é um fruto comestível? É um fruto saudável? Ele é um fruto saboroso? Ou será que ele é um fruto bravo, que não é comestível? É só o fruto da árvore, outra semente na árvore. Como que eu vou saber se existe o bem ou o mal? Cultivando. Cultivando o que? A semente. Que tipo de semente? A semente que eu tenho.
quanto tempo vai demorar para mim saber se isso aqui é ético ou antiético? Vai depender do seu cuidado. Se você tiver cuidado, saberá se é bom ou se é mal, se faz bem ou se faz mal. Esse é o princípio. Depois vem nós, como nós cristãos, pegamos a ética que os gregos estudam sem o Evangelho e trazemos a ética para dentro da nossa igreja, para dentro do nosso convívio, e agora nós vamos fazer o que o apóstolo Paulo nos ensinou: examinai tudo e retende o. Mas eu tenho que examinar tudo? Sim, eu tenho que examinar todas as sementes, todas as probabilidades, e eu só posso reter o que é bom. O Senhor Jesus, ele contou uma parábola para nós que é a seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem que vai ao mar, lança a rede. Estando no mar, ele pesca toda sorte de peixes. E é lá no mar que ele faz a separação entre peixe bom e peixe mau? Onde ele faz? Na praia. Até para pescar eu tenho que saber que eu vou pescar toda sorte de peixe. Chegando na praia, faço a seleção. Esse peixe aqui é para comércio, esse peixe aqui é comestível, e esse peixe é só para o mar mesmo, é só para ele viver lá comendo outros peixes. Peixes bons são recolhidos, peixes maus são devolvidos. O homem bom, disse o Senhor Jesus, tira coisas boas do seu bom tesouro, que é o coração. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro do coração. E o homem mau tira coisas más. Existe o bem e existe o mal, existe o certo e o errado, existe o ético e o antiético. Sabendo disso, eu terei que conviver com os dois, com o trigo, glória a Deus e aleluia, e com o joio, glória a Deus e aleluia. Até quando que eu tenho que conviver com o joio? Até a colheita. Quando acontecerá a colheita? Só na matéria do pastor Wagner aqui, depois do fim do mundo, ou na consumação dos séculos. Ali acontece a separação entre o joio e o trigo. Mas você percebe a diferença entre o joio e o trigo antes da consumação? A parábola diz? Sim. Os servos da parábola chegaram e disseram: Senhor, não plantastes boa semente? Sim. Por que então está nascendo joio junto com o trigo? O Senhor explica: foi um inimigo quem fez isso. Nós não temos como arrancar o mal pela raiz como a gente quer. Eu gostaria, mas não podemos. E por que não podemos? Porque não é ético. Como assim não é ético? Cristo disse: se você tentar arrancar o joio antes do tempo, você vai danificar o trigo. Mas Senhor, eu gostaria de arrancar o mal pela raiz. Mas se você tentar arrancar o mal pela raiz, você também arranca o bem pela raiz. Os dois devem conviver juntos até a consumação dos séculos, tanto na sociedade, porque isso é ética, quanto também em nós mesmos, como disse o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Por quê? Segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, o homem interior, mas e o exterior? Se corrompe. Com a minha consciência sirvo a lei de Deus, mas e com a carne? Eu sigo ao pecado. Joio e trigo, bem e mal, certo e errado. Eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo, em mim. Eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. E o que eu vou fazer então se eu quero fazer o bem e o mal está comigo? Eu darei glórias ao Senhor Jesus, porque Ele diz: mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Porque nós estudamos ética cristã? Estudamos ética cristã para que a gente saiba como que nós devemos balancear o bem e o mal que está em nós, combatendo o mal, diminuindo o seu poder, e praticando o bem e aumentando o seu poder. Você tem uma semente, você está trabalhando essa semente, um comportamento, um pensamento, um sentimento, uma atitude, é uma semente. Um pensamento, um sentimento, um comportamento ou uma atitude. Você está tendo essa atitude.
você está tendo esse pensamento, você tem este vocabulário, você está cultivando, está fazendo bem para você ou está te prejudicando? Está te ajudando ou está te atrapalhando? Está melhorando você enquanto pessoa, enquanto cristão, enquanto pai, mãe, filho, irmão, membro da igreja, obreiro do altar? Está sendo bom ou está te estragando? Está te piorando? Está te deteriorando? É a semente. Nós devemos tocar nesse assunto. E por quê? Nós lemos aqui, parágrafo 3º, na página 25, assim como nós temos ali no nosso slide. É dever da igreja conscientizar os cristãos acerca dos valores do reino de Deus, os quais não são negociáveis com a sociedade comum. Cristo nos ensinou a sua doutrina e nos chamou a um novo compromisso social, com princípios de relacionamento, cuja lei de ouro é o? Lei de ouro é o? Lei de prata é o? Lei de prata? Lei de ouro. A lei de ouro é o amor. Eu sei que eu tenho bem, eu sei que eu tenho mal, eu sei que eu convivo numa sociedade. Alguns dos irmãos e irmãs aqui tiveram o privilégio de nascer no berço cristão. Seu pai é crente, sua mãe é crente, sua avó é crente, assim como Timóteo, que tinha a avó e a mãe que era crente, e depois o apóstolo Paulo, que era crente. Outros de nós não. Outros de nós fomos chamados para o evangelho. Aí fomos chamados cheios de vícios, irmãos, cheios de maus comportamentos, coisa que a gente aprendeu na rapinagem. O que é rapinagem? É coisa de ladrão, coisa que a gente aprendeu na malandragem, coisa que a gente aprendeu no mundão, naquela vida que levávamos antes. Chegamos agora num ambiente cristão, igreja. Chegando na igreja, é a mesma coisa que é lá fora? É a mesma coisa que é lá no corredor da escola, no bar, no baile, na farra? Totalmente diferente. Paulo disse: antes vocês eram trevas, agora vocês são luz no Senhor. Ele ainda acrescenta: você não é luz sozinho, você é luz no Senhor, que é luz. Você é uma luz dentro da luz. Quando você está nas trevas e você vem para a luz, o que acontece com os seus olhos? Enxerga? Fica tudo embaçado, não é verdade? Tudo embaçado. Assim somos nós também, antes viciados no pecado, antes deturpados pelo pecado, semente ruim, zambujeiro, diz o apóstolo Paulo. Aí Deus tomou a seguinte atitude: vou colocar essa pessoa na oliveira verdadeira. Pegou o zambujeiro, que produzia frutos maus, só maus pensamentos, aprendeu todos os palavrões de A a Z, dava para ouvir de longe, o xingamento, o praguejar, o comportamento, as vestes lascivas, a ira tomando conta, era brigão, era brigona, não levava desaforo para casa, estava nas trevas. Cristo falou: é zambujeiro, mas eu vou trazer e colocar na oliveira. Enxertou na oliveira. Agora eu pergunto, irmãos e irmãs, quem é que passa a seiva para quem? É a vara para o tronco ou é o tronco para a vara? Do tronco da igreja para os membros, de Cristo para os seus filhos, do Espírito Santo para você. Não é você que vai trazer os vícios do mundo e vai poder ensinar a igreja como ser viciada. Não, é Cristo que vai trazer você do mundo e vai te ensinar como ser virtuoso. Nesse ponto você vai aprender a fazer o que é o bem, irmãos. O bem tem que ser ensinado, tem que ser incentivado, tem que ser aprendido e tem que ser praticado, irmãos. O bem é uma semente. O Senhor Jesus pega e fala o seguinte: olha, existe coisa boa em você, existem virtudes em você, só que não te ensinaram a cultivar. O apóstolo Paulo, me lembro que o pastor Wagner, que aqui está, ele que me discipulou quando eu aceitei Jesus em 1994, e eu era um desses maloqueiros de rua. Eu gostava de falar gíria demais, mas demais mesmo. Eu gostava de tropeçar nas gírias. É meu, mano, e aí, qual é que é, firmeza, tal. Gostava de falar gíria demais, e comecei a andar com esse rapaz aqui, que Deus também foi chamar lá no lugar assim bem mundano. Converteu ele, depois me converteu.
E um dia conversando no corredor da igreja, e aí meu mano, não sei o que, aí ele falou: ó irmão, vou mostrar para você um texto da palavra de Deus aqui, ó. E ele abriu a Bíblia toda pintada, aonde está escrito assim, ó: linguagem sã e irrepreensível, para que os adversários se envergonhem, ou os inimigos se envergonhem. Aí ele abriu o texto e falou: Deus vai mudar o seu vocabulário, irmão Rogério. Ser servo de Deus não pode ficar falando desse jeito, tudo tem que ser mudado. Mas tem que mudar o meu vocabulário, sim, porque a gente tem que aprender a fazer o bem, irmãos. O bem tem que ser ensinado, incentivado, aprendido e praticado. Se a gente vem aqui, passamos 3 dias de escola bíblica, de obreiros e membros, mas nós não colocarmos em prática a partir desta noite, aí a gente vai aguardar o ano que vem para acontecer o segundo bom. Aí a gente vai ver se a gente vai começar a praticar. Vai dar certo? Não, irmãos, é para começar a praticar hoje, agora. Aprendei, diz a Bíblia, a fazer o bem. Aprenda. Aí ele falou essa palavra para mim, eu falei assim: que irmão implicante, meu. Quer que eu mude meu vocabulário? E foi uma profecia. Modificamos muito do vocabulário, linguagem sã e irrepreensível, para os adversários se envergonharem e não ter nada do que dizer da gente, meus irmãos, da gente. Se você conseguir mudar o seu vocabulário, o que você fala, o apóstolo Tiago fala o seguinte: veja o tamanho do navio, é grande, né? Qual o tamanho da peça que move o navio? Pequena. Veja, o navio é grande, mas ele tem um pequeno leme, e com esse leme você vai para lá e para cá com o leme. Assim também é a língua. Vocês acreditam num negócio desse? O apóstolo Tiago falou: assim também é a língua. Um membro que é colocado no teu corpo, que é semelhante a um leme. Se um homem conseguir controlar aquilo que fala, ele controla todo o corpo. Se você controlar o que você fala, você muda seu pensamento, você muda o seu comportamento, e você muda uma série de valores, só pelo fato de você consertar o que fala. Glória a Deus. Eu creio nisso. Então nesta noite a gente já começa a entender o seguinte: eu tenho que mudar. As mudanças é para o meu bem. E como que eu mudo? O bem tem que ser ensinado. Depois o pastor Paulo vai perguntar o que tem que ser feito com o bem. Aí os irmãos e as irmãs já sabem, né? Tem que ser ensinado, tem que ser incentivado, tem que ser aprendido e tem que ser praticado. Quanto mais você pratica o que é bom, melhor você fica. A semente cresce. O que nos leva aqui ao amor, a lei de ouro do Evangelho, página 26. Amor, a lei de ouro do Evangelho. Terceiro parágrafo, depois que a gente lê lá o texto de Coríntios. Primeiro, o apóstolo Paulo quer falar sobre o amor. Mas por que eu vou mudar o meu vocabulário? Eu vou mudar o meu vocabulário por causa que eu tenho que... A ética, ela tem três patamares, irmãos. Facinho de vocês decorarem. Dá para decorar na mão, ó. Você faz assim, ó, 3, tá bom? Aí você vai... Primeiro patamar, ética. Segundo patamar, etiqueta. Terceiro patamar, protocolo. Ética, etiqueta e protocolo. 3. Qual é a diferença entre ética, etiqueta e protocolo? Vamos lá. Ética. Ética é o círculo maior. Ética é aquilo que a Bíblia fala de Jó. Olha Deus falando da ética de Jó. Para o diabo. Irmãos, você pode falar do bem até para o ímpio. E você pode falar bem até para o ímpio. E fale bem. Melhore seu vocabulário. Viste tu, meu servo Jó, não há nenhum na terra igual a ele. Homem reto, olha quantas virtudes tem Jó: homem reto, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Só numa tacada, Deus não deu nem palavra direito para o diabo, para Satanás, né, que a Bíblia chama ele de Satanás, o adversário, e diz: vistes tu, meu servo Jó? Porque as virtudes de Jó davam para ser vistas. E por que davam para ser vistas? Porque ele praticava. Não era teórico só na mente dele, é algo tangente, algo visível. Homem reto, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus deu testemunho de Jó. Isso é ética, meus irmãos. Ética é o círculo maior.
quando você decide por você mesmo: eu vou fazer o bem, eu vou começar fazendo o bem, modificando o meu vocabulário. Porque se eu modificar o meu vocabulário, eu controlo a minha língua. Se eu controlo a minha língua, eu controlo o meu corpo inteiro. E quem controla o corpo inteiro, diz o apóstolo Tiago, é uma pessoa perfeita. Se você conseguir controlar a língua, você controla todos os seus instintos, até os pensamentos, controlando o que fala, que é uma virtude. E por que controlar o que fala? Porque a ética é o círculo maior. É o homem virtuoso, é a mulher virtuosa. Quem a achará? Olha só, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede a dos rubis, irmãos. Uma mulher que diz: eu me tornarei virtuosa, ética. Um homem que diz: eu me tornarei virtuoso, ético. Seu valor vai ser excelente. Mas para chegar em ética, tem a etiqueta. O que é etiqueta, meus irmãos? É isso que vem na nossa roupa? Também, tá? Toda roupa tem etiqueta. Na etiqueta tem a marca do fabricante, representa a totalidade de uma fábrica inteira. Até que essa etiqueta fosse colocada na sua roupa, muita coisa passou por aí, desde o algodão que foi plantado na roça até o último momento que ensacaram a roupa e colocaram lá na prateleira. Teve um processo muito grande para a etiqueta estar ali. O que é etiqueta? Etiqueta é uma série de pequenos comportamentos, é um passo a passo para você construir a ética. Etiqueta é comportamentos pequenos, ética são grandes comportamentos. Etiqueta é: você comprou uma pizza e você fatia ela, você tem lá 4 pessoas na família, então você corta em 4 pessoas, 8 pessoas na família, pega os 4 e você divide por 8. O que é a ética? A ética é a pizza. O que é a etiqueta? A etiqueta é o pedaço da pizza com mussarela, com calabresa, com orégano, com azeitona, com a borda. São partes da ética. Então o que é a etiqueta? Eu quero aprender a controlar o meu vocabulário. Então você vai fazer o seguinte: quando você encontrar um irmão, você vai saudá-lo assim: a paz do Senhor, pastor Paulo. E ele vai me responder assim: acabamos de construir aqui um relacionamento ético com uma etiqueta. É uma etiqueta. Todo crente que é das Assembleias de Deus, desde que eu me converti em 94, e eu acredito que o pastor José Carlos aqui tenha se convertido em 1918, 64, eu acredito que já se saudava com a paz do Senhor lá, né, pastor? A paz do Senhor, né? E preferencialmente pegando na mão. Olha isso. A ética que nós temos hoje se construiu assim, lá atrás, quando alguém passava e dizia: a paz do Senhor, pastor José Carlos. E ele respondia: a paz do Senhor, pastor Rogério. A paz do Senhor, irmã Abigail. A paz do Senhor, irmão Rogério. É por quê? Porque se você não dá nem a paz do Senhor, você faz assim: passou. Aí você vai passando. Aí um passa, outro passa, daqui a pouco a gente só passou. Está tossindo. Então, um linguajar de jovens numa igreja que é PS, né? irmão. PS, irmão, ó. Então, é o que? É o WhatsApp para mim poder diminuir as letras, engole até. Aí você fala: mas que relevância que tem essa questão de saudar ou não saudar? Olha, quando eu era pequeno, minha mãe dizia o seguinte: olha, você encontra uma pessoa, se for pela manhã, bom dia; se for à tarde, boa tarde; se for à noite, boa noite; se for entrar na casa de alguém, com licença, posso entrar? Você bate palma antes ou aperta a campainha. O que é a etiqueta, meus irmãos? São esses pequenos comportamentos que você tem, que você não abre mão. É seu, é para você. Porque você fazendo esses pequenos comportamentos, você vai transformar o orégano, você vai transformar a azeitona, a mussarela, a calabresa, numa pizza, uma ética maior, algo maior. Mas precisa se levar em consideração o que eu tenho que controlar, o que eu falo, e eu controlo o que eu falo com as coisas menores. E as coisas menores que existem é o cumprimento, saber cumprimentar as pessoas.
é aquela educação caseira, do dia a dia. Só isso. Que tópico que nós estamos aqui? Nós estamos nesse, não podemos falar de ética cristã sem falar de amor. Não há sentido em listar uma série de modelos de comportamento como esse que eu estou falando aqui, porque o que é o amor? A pizza, e é aquela pizza gigante, sabe? Aquela assim, tipo família mesmo. Tá dando fome. Eu estou só esperando o sinal aqui, já deu, né? Lembrando, até as 9, até as 10. Um pouquinho antes. Então nosso combinado é até um pouquinho antes das 10. Aí vamos ver se eu vou agir com ética ou não. A gente tem um sinal aqui. Então o amor é essa. Eu não vou dizer que é a pizza, irmão. O amor é a pizzaria. É algo muito grande que nós temos que construir. Temos que construir, mas para chegar lá nessa pizzaria, primeiro eu tenho que valorizar o orégano, que é esse cumprimento. Não há sentido algum nós falarmos dos pequenos comportamentos se nós não falarmos do amor, conforme o mandamento de Jesus. Somente o amor pode aperfeiçoar a sua língua. Se você não amar o próximo que está diante de você, essa aula aqui ela vai ser engavetada e esquecida. Mas se você amar o próximo perto de você, seu pai, a sua mãe, sua esposa, seu marido, o irmão que está ao seu lado, a irmã que está ao seu lado, se você amar, tudo aquilo que for ensinado será muito relevante, bastante relevante. Então Jesus ele diz o seguinte: somente o amor pode aperfeiçoar o cristão, dando-lhe uma nova consciência de compromisso para com o bem de quem? De quem? Pode falar com vontade. Toda a igreja, para o bem de toda a igreja, não é apenas do ministério, meus irmãos, que a gente quer o bem do nosso ministério. Nós queremos o bem dos nossos pastores, nossos evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares de escala, porteiros. Queremos o bem de todos, de todas as pessoas, de todos os irmãos que trabalham na liderança, não apenas do meu departamento particular de escola bíblica dominical, ou das irmãs, ou dos jovens, ou dos varões, de toda a igreja. O amor é uma construção de todos os irmãos e irmãs que estão aqui, do mais novinho, como o meu filho aqui que tem 8 anos de idade, até o mais veterano. O amor é de responsabilidade sua e da totalidade de todos nós. Essa construção é de todos, irmãos, é de todos. O Senhor Jesus falou: o mundo saberá que vocês são os meus discípulos se vos amarem uns aos outros. Só assim o nosso testemunho ganha relevância lá fora, porque é uma igreja que ama. É a lei de ouro do Evangelho. Agora, se é uma lei de ouro do Evangelho, a gente pergunta o seguinte: quem primeiro tem que ser ensinado a amar? A resposta está com os irmãos e no telão. Quem primeiro tem que ser ensinado a amar? Estão com medo, né? Porque os pastores estão aqui. Quem primeiro tem que ser ensinado a amar, irmãos? Os obreiros. Porque o Senhor Jesus pegou 12 homens, e dos 12 homens só teve uma baixa, só uma baixa. Quer dizer que 12, um se perde. Ensina-se primeiro os obreiros. Por isso que nós começamos aqui hoje falando dos obreiros da casa do Senhor. A necessidade de obreiros de qualidade, que se comprometem com a ética da sua igreja, a ética do seu ministério, a ética de todos os departamentos. O obreiro tem que se responsabilizar, e há uma necessidade urgente, meus irmãos, de que o obreiro tenha qualidade. Qualidade, porque se ele não tem qualidade, ele está desqualificado. Agora imagina, nós temos uma queixa. A queixa é a seguinte: essa queixa a gente traz do campo evangelístico. Os irmãos podem me corrigir ou me ajudar. Eu saio para ganhar almas para Jesus. Eu saio, e a alma que eu trago lá do mundão, que vem aqui participar do nosso culto, ele vem desconfiado, ele vem viciado, ele vem como nós éramos. Quando ele chegar na igreja, ele vai ser recepcionado. Sendo recepcionado, ele vai ser alocado em algum banco, algum lugar, vai ser colocado em alguma cadeira. Talvez essa pessoa venha num estado lastimável, de banho, de roupa, de penteado, de hábitos.
Pode ser. E tem que ter alguém preparado para poder recepcionar essa pessoa, cuidar do lugar dessa pessoa. Se ele der trabalho, como é que eu vou agir com essa pessoa, do começo até o fim do culto? Quem que é esta pessoa? É o obreiro. É o obreiro. É ele que vai fazer isso daí. Quem que é o obreiro da casa do Senhor? São todos aqueles que têm uma função na igreja. Uma. Se você tem uma função na igreja, você é um obreiro. E o que a gente espera? A gente espera que você tenha qualidade. Quando eu falo a gente, é a totalidade da igreja. Nesse quadro que vocês veem aí na página 27 do livro texto de vocês, esse é um esquema, tá bem? Que ele mostra pra gente as 4 áreas de trabalho da igreja. 4 áreas. Os irmãos vão ver aqui nessa primeira área, ó, ministério. A segunda, lideranças. A terceira, presbitério. A quarta, diaconato. Ou a primeira, ministério. A segunda, presbitério, lideranças e diaconato. Veja que tem uma seta. A seta está fazendo a roda girar, tá vendo? Um passa para o outro. Dentro de cada quadradinho que vocês veem aí, quem são os ministros? Pastores e evangelistas. Ministros convencionados, credenciados, reconhecidos pela igreja e responsabilizados diante de Deus e dos homens e da sociedade dos homens pela vida da igreja. Pastores e evangelistas. Começa por aqui. Segundo, a gente colocou aí presbitério. O presbitério, ele é formado logicamente pelos presbíteros, que tem algumas funções para os presbíteros. Algumas funções que são ensinadas pelas escrituras, pelos pastores e também em muitos seminários. Dentre os presbíteros, nós vamos ter os dirigentes de congregações, dirigentes de igreja. Um presbítero pode dirigir a igreja, designado pelo seu pastor? Pode e deve, meus irmãos. Pode e deve. Isso aí desde os tempos dos apóstolos. Nós ainda não mudamos isso, espero que a gente não venha mudar. Então os presbíteros podem e devem dirigir igrejas. Os presbíteros, eles podem liderar departamentos? Podem e devem liderar departamentos, tanto os grandes departamentos quanto os departamentos menores, tanto aqueles que são vistosos quanto aqueles que são discretos, porque tem departamento na igreja que ele é discreto e precisa de um líder discreto, que saiba fazer esse trabalho de secretário. O que é o secretário? Aquele que guarda os segredos da igreja. Um presbítero pode fazer trabalho de secretaria? Pode e deve. Professores, meus irmãos, os presbíteros devem buscar ao Senhor para serem professores da palavra de Deus, e bons professores, muito bem instruídos no Evangelho, gente que manuseia muito bem a palavra de Deus. Diz o apóstolo Paulo que manuseia as escrituras sagradas com habilidade, ensinando as pessoas até os contradizentes. Um presbítero instruído na palavra de Deus, aparece um contradizente diante dele, o que ele faz com o contradizente? Paulo diz: convence ele, porque é um contradizente. Agora, às vezes acontece de uma pessoa chegar ao presbitério e não ter o dom para ensinar, ou até mesmo para pregar. E o que faz nessas circunstâncias? Existem outras funções dentro do presbitério, além dessas, porque o apóstolo Paulo fala: os presbíteros que entre vós ensinam a palavra, quer dizer que tem presbítero que não ensina. Os presbíteros entre vós que ensinam a palavra sejam dignos de duplicada honra, porque além de eles fazerem uma função, ainda ensinam a palavra. E ainda se espera dos presbíteros o seguinte: que eles sejam pregadores do Evangelho. Aí sim, meus irmãos, pregador nas casas, pregador nas nossas congregações, pregador nas nossas igrejas, pregador no culto ao ar livre. Que os presbíteros preguem, ensinem, liderem e façam gestão de igreja. O que nos leva aqui agora para mais uma função: as lideranças. Essas lideranças é porque nossa igreja, Assembleia de Deus, ela tem um sistema de departamentos. Departamento das irmãs, departamento dos
jovens, departamento dos adolescentes, departamento das crianças. Qual outro departamento eu esqueci aí? Não ouvi. Estão com vergonha? Estão com medo? Fala mais um departamento aqui que está na ponta da língua. Escola bíblica dominical. Qual outro? Evangelismo. Outro? Missões. Outro? Música. Um monte de departamentos. Esses departamentos precisam de pessoas que queiram ser líderes e que foram chamados para serem líderes. Tem o chamado de Deus, mas também tem a voluntariedade humana, irmão. Você se apresenta. Deus te chamou e colocou no seu coração. Colocou no seu coração e você se apresenta. Você vai assumindo as suas funções de liderança na igreja. Pois bem, você está participando do corpo de obreiros. Aí nós colocamos aqui no último quadradinho o diaconato. O que fazem os diáconos da igreja? Recepção, segurança da igreja. Como assim segurança? Com braçadeira e tudo. Organização do estacionamento. Tudo isso aí fica às expensas de um diácono. A zeladoria, meus irmãos, é um trabalho que faz parte do diaconato também. A limpeza, a organização, a recepção, a iluminação, a pintura da igreja, o funcionamento, tudo isso aí faz parte da diaconia da igreja. Sem falar da colaboração. Diáconos estão presentes na maioria dos cultos e em todos os lugares que acontece. Agora, qual que é o tema que nós estamos discorrendo aqui, irmãos? O que nós estamos falando? Que nós temos que ter qualidade, a necessidade de obreiros de qualidade, porque muitos são chamados, mas glória a Deus, está bem instruído esse povo, graças a Deus, né? Muitos são chamados, muitos querem participar, mas aí tem alguém que está tomando conta, supervisionando. Por quê? Nós precisamos colocar o bem em andamento. O bem é algo que tem que ser ensinado, tem que ser incentivado, tem que ser aprendido e tem que ser praticado. Você assumiu uma postura para tomar conta da casa de Deus, mas a casa de Deus tem que ser tomada conta com qualidade, com muita qualidade. Tem que passar pelo ISO 9002, 9007, 9009. O que é o ISO? É um programa de rastreamento de qualidade. Eu quero saber se isso tem qualidade ou não, se esse serviço tem qualidade ou não, e qual é a maior das qualidades que você e eu temos que buscar. A maior, vou chamar pelo nome. Qual a maior das virtudes? Está na apostila. Amor é a maior de todas as qualidades, porque se você começa fazendo a obra de Deus com amor, as pessoas que vão entrar na igreja, elas vão precisar do seu amor. As pessoas que já estão na igreja vão precisar do seu amor. As pessoas que querem sair da igreja vão precisar do seu amor. As pessoas que querem permanecer na igreja vão precisar do seu amor. As pessoas que tomam conta de tudo isso aqui vão precisar do seu amor. Uma igreja que ama, meus irmãos, vai ser semelhante à igreja de Esmirna, que o Senhor Jesus não achou nenhum defeito na igreja de Esmirna. Eu sei a tua obra, eu sei o seu trabalho, eu sei a sua canseira, sei da tua pobreza, mas diz o Espírito Santo, tu és rico. Glória a Deus. E por que esse pastor da igreja de Esmirna, ele é rico? Ele é rico por causa que ele tem amor. Uma igreja que Jesus não encontrou defeitos. Vocês acreditam, meus irmãos, que é possível iniciarmos uma carreira cristã em busca de nos tornarmos virtuosos, diminuirmos os nossos vícios, e no dia do Senhor, tribunal de Cristo que será falado amanhã, glória a Deus, irmãos e irmãs, sinta a presença do Senhor. A Bíblia diz que no tribunal de Cristo tem crente lá, que ele tem obra de ouro, meus irmãos. Sabe o que é um crente de obra de ouro? É aquele que não se conformou em ser fraco e fracassado, em ser viciado e cheio de maus comportamentos. Um crente nível ouro é aquele que esmurrou o próprio corpo, reduziu a servidão, pregou aos demais e não foi reprovado. Irmãos, vai chegar no dia do Senhor e nós vamos ver crentes sendo chamados pelo Senhor, em que Deus falava o seguinte: não há defeito em você. É nível ouro.
Mas não é todo mundo que é nível ouro, tem gente que é nível prata. Tá bom, mas você poderia ser nível ouro. Tem crente que é nível pedras preciosas. Tá bom, mas você poderia ser nível ouro. Agora tem crente, meus irmãos, que é nível madeira. Tem crente que é nível palha. E tem crente que é nível feno. Crente, o pastor Wagner vai explicar para vocês amanhã os 6 tipos de crente que aparecerão diante do tribunal de Cristo. Mas é crente, mas é crente feno, é crente palha, é crente madeira. Não se esforçou para entender que a semente está nas suas mãos. A Bíblia diz: nenhum dom vos falta. Vocês entenderam? Nenhum dom vos falta, aguardando a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse: tudo é vosso. Paulo, Pedro, Tiago, João, a Bíblia, a igreja, o Evangelho, o Espírito Santo, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Dá para ser um crente melhor, meus irmãos, mas para ser um crente melhor tem que mirar alto, e para mirar alto precisa entender as coisas no nível que o Senhor ensinou. Chegou um fariseu ou um doutor da lei e perguntou: Senhor, qual que é o maior dos mandamentos? Jesus, mestre, devolveu a pergunta para ele: ué, você já leu a lei? O que é que você leu na lei? Como que você lê na lei? Aí o doutor respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de toda, olha só o mandamento, amarás ao Senhor teu Deus de toda a vossa alma, com todas as vossas forças, de todo o vosso entendimento. Mas não pode ser pela metade, não, Senhor. Se você quiser ser de madeira, né, pode ser pela metade. Mas, Senhor, mas é de toda a minha alma, é muita coisa. Eu tenho que reservar um pouquinho da minha alma para outras coisas. Está reservando a sua alma para quê? Entrega a tua alma ao Senhor, toda a tua alma. A Bíblia diz: e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados para o dia da revelação de Jesus Cristo. É todo, meu irmão. Irmã, se você se aplicar à virtude do amor, Deus, que está observando do céu com seus olhos como chama de fogo, vai ver o seu esmero em amar as pessoas, começando pelos de dentro, começando com aquelas pessoas que você conhece pelo nome, sabe onde mora, de quem é filho, o que ele faz ou não faz na igreja, com essas pessoas aí. Bom, a escola chama-se bom, tá bom, né? Glória a Deus. O que nos leva, meus irmãos, é o seguinte: ao princípio ético da hierarquia cristã. Já que eu tenho que ser uma pessoa boa, Cristo espera que eu seja um obreiro de qualidade. Vamos aprender o princípio ético da hierarquia cristã. Página de número 28. Depois de Mateus 20, 25, 26, que eu vou ler com os irmãos e as irmãs aqui, o texto diz assim: Jesus, chamando-os para junto de si, veja como o assunto é importante. Jesus não falou à distância. Jesus, vem aqui, chega mais perto. Não, está muito longe, chega mais perto. Chamando-os para junto de si. O assunto da Bíblia é importante. O assunto do bem é importante. O assunto do reino de Deus é importante. Então não ouça a distância não, se aproxima mais, se achega mais. Chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Estou falando aos obreiros, aos líderes, aos diáconos, aos ministros, aos presbíteros, a todos os irmãos e irmãs que aqui estão. Os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Falou perto, hein? No pé do ouvido. Chega mais perto, eu quero que vocês prestem atenção para ninguém dizer que não entendeu. Não será assim entre vós, mas todo aquele que entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. Oh glória! Eita maravilha! Eu quero liderar na casa do Senhor. Então pega o avental. Avental é o avental, mas eu prefiro esse aqui que é um terno de naipe. Tá bom, mas coloca um avental por cima. Pega a luva.
pega a luva também, põe o óculos de proteção, pega uma bota lá, um desentupidor ali. A gente tem um problema para resolver no sanitário, que os meninos pegaram um momento de distração, fizeram uma brincadeira no sanitário e entupiram. Mas eu quero me tornar grande. O Senhor Jesus fala: pega o seu avental, pega a luva, seja o vosso serviçal. E qualquer, irmãos, é só para qualquer. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, o protos, seja o vosso servo. Quer chegar a ser primeiro algum dia na vida? Tem que servir bastante, e não é pouco, e tem que servir como serviçal, e o seu serviço tem que ser de qualidade. Mas qual que é o exemplo que o Senhor nos dá? É o Senhor, Ele fala: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Nós lemos: o reino de Deus inverte a pirâmide dos poderes, pois na sociedade comum, essa que está do lado de fora da igreja, os principais são aqueles que dominam os postos de comando, mas na casa de Deus o menor senta à mesa. Vocês conseguem enxergar que nessa noite, os senhores e as senhoras que estão aqui são maiores do que esse que está falando com os irmãos e as irmãs? Conseguem enxergar? Eu queria ser o palestrante, mas para ser o palestrante precisa estar disposto a servir a todos. Seja o vosso serviçal, porque na sociedade comum, lá fora, o palestrante é o maior, mas na sociedade de Cristo, o palestrante é o menor. Como diz a palavra de Deus na carta de Tiago: não queirais muitos de vós serdes mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. É uma responsabilidade que a gente tem que pesa bastante. Por que pesa bastante? Porque o serviço tem que ser de qualidade. E para ser um serviço de qualidade, tem que aprender muito, porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse: o servo que soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de açoite, será açoitado com muitos açoites. Eu sabia a vontade do meu Senhor, sabia, e fez coisas dignas de açoite, então vem aqui, você vai apanhar mais. Jesus é bom. Mas eu não sabia, Senhor. Eu sou o servo que eu não sabia a vontade do meu Senhor. Eu não sabia que eu tinha que limpar o banco para não ficar com pó. Eu não sabia que eu tinha que chegar no horário para poder abrir as portas da igreja e acender as lâmpadas. Eu não sabia que eu tinha que participar mais vezes dos cultos, por causa que senão meus pastores ficavam sozinhos. O servo que não soube a vontade do seu Senhor será açoitado também. Mas eu não sabia. Vira as costas aí, vai apanhar um pouco. Então quem sabe mais apanha mais, quem sabe menos apanha menos, mas todo mundo apanha. E por quê? O apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus fala: porque sois filhos e não bastardos, e Deus corrige a todos os que recebem por filhos. Todos, irmãos. O serviço do Senhor pode ser feito com melhor qualidade, com maior qualidade, por todos os irmãos e irmãs. Mas para isso aí tem que trabalhar bastante, para evitar o açoite. Quem está sendo açoitado aqui nessa noite? Dá um glória a Deus. Amém? Eu estou sendo. Se eu tirar esse paletó aqui, vocês vão ver os vergalhões, né? É de trabalhar, servo, trabalha melhor. Então, o reino de Deus inverte a pirâmide dos poderes, pois na sociedade comum, os principais são aqueles que dominam os postos de comando, mas na casa de Deus, o menor senta à mesa e os maiores o servem. Jesus é bom, glória a Deus. Com esta lógica, o Senhor Jesus estabelece uma hierarquia cristã, diferente da hierarquia dos gentios. Chega a obreiro somente aquele que trabalha para os membros, e trabalha muito. Todos os irmãos que são obreiros da casa do Senhor são trabalhadores, e são trabalhadores da última hora, irmãos. Da última hora. O que é um trabalhador da última hora? Foi chamado em cima da hora. Chegou na roça em cima da hora. Chegou na roça em cima da hora. Pode enrolar? Não pode. A parábola diz: trabalharam 1 hora. Então você foi chamado nessa última hora. Trabalhe o máximo que você puder, trabalhe o melhor que você puder, faça o bem, porque o seu trabalho sendo muito bem feito
vai te levar para as 3 virtudes de um obreiro, que agora o relógio vai correr e eu vou correr junto com o relógio. Quais são as 3 virtudes que se espera de um obreiro? 3 virtudes. Vamos repetir aqui junto com o pastor Paulo: fé, esperança e amor. Quais são as 3 virtudes que se espera de um obreiro? Fé, esperança e amor. Quem é que espera fé, esperança e amor? Jesus, irmãos. Jesus. Chegou ele para uma figueira e ele viu que na figueira não tinha figo. E o que ele fez com a figueira que não tinha figo? Nunca mais nasça fruto de ti. O Senhor Jesus deu a semente da virtude para vocês, para todos nós que aqui estamos. Ele deu a semente da fé, você crê? Amém. Ele te deu a virtude da esperança, a semente da esperança, amém? Amém. E a semente do amor. 3 sementes tem aí na sua mão, todos. Eu não tinha sim, estava aí, está o tempo todo. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe as sementes todas do reino de Deus. Vamos ler ali, primeiro parágrafo: sabendo que o obreiro está a serviço de Cristo, é seu dever cuidar do bem-estar, da vida em comunidade dos membros. Todo o conjunto de colaboradores da igreja é devidamente organizado para garantir os membros, desde a recepção até a despedida, um ambiente de fé, esperança e amor. Mesmo que aconteçam dissabores pontuais em algum momento, a regra de convivência cristã tem a finalidade de expressar Cristo aos homens. Vocês, irmãos e irmãs que são obreiros da casa do Senhor, são os responsáveis diante de Deus, pelo Espírito Santo, em garantir que esse aqui seja o melhor lugar da terra, que seja a melhor experiência que uma pessoa possa ter em Ribeirão do Pinhal, a melhor. A pessoa realmente, as pessoas que participam da membresia da igreja, são pessoas que elas chegam cansadas, desacreditadas, desalentadas, desesperadas, desempregadas, desiludidas, descredibilizadas, e coloca des aí. As pessoas que chegam aqui na igreja, elas chegam realmente um nível para baixo. Tem gente que entra na igreja, meus irmãos, com vontade de participar do último culto, voltar para casa, tomar veneno e sair da terra. Outros estão planejando vir aqui, se Deus não falar com ele voltar para casa e tirar a própria vida e até a vida da família. Outros querem vir aqui, se Deus não falar com eles, desmanchar o casamento, sumir no mundo. Pode ser a última vez que a pessoa entre na igreja, mas a última vez. O que me faz lembrar de uma pregação do Dwight Lyman Moody, que era um evangelista extraordinário nos Estados Unidos, na cidade de Chicago. Ele era um homem que ele pregava, meus irmãos e irmãs, e ele arrebatava os ouvidos das pessoas com a palavra de Deus. Pregava para multidões. E um dia ele pregou um texto, e o texto era o seguinte: o que fareis de Jesus chamado o Cristo? Ele pregou esse texto: o que eu farei de Jesus chamado o Cristo? E o Dwight Lyman Moody pregou a palavra de Deus, e as pessoas estavam em ponto de aceitar a Jesus. Só que ele tinha planejado o seguinte: pregar o sermão até aquele ponto, e na semana seguinte ele ia continuar o sermão. Aí eu falo para os pregadores, irmãos, eu falo pelo Espírito Santo: quando você estiver pregando, embora o relógio esteja te apertando, entrega tudo aquilo que o Espírito Santo colocar nos seus lábios. Receba a palavra de Deus. Diz Deus: eu estou tocando nos seus lábios e colocando a minha palavra nos seus lábios. Fala tudo quanto o Senhor te mandar. A responsabilidade é do Senhor. Não estou falando para quebrar os protocolos do relógio, porque tem protocolo. O que é o protocolo? São aquelas regras que a gente segue para poder manter um padrão. Isso é o protocolo. Aí o Moody, ele pegou e falou o seguinte: esta noite eu não vou fazer a vocês o convite costumeiro para vocês se entregarem a Jesus. Eu vou fazer o seguinte: eu darei a vocês uma semana para vocês pensarem o que é que vocês vão fazer de Jesus chamado Cristo. Estendam as suas mãos e recebam a bênção pastoral e vão para casa. Milhares e milhares de pessoas que tinham ouvido o Moody foram para casa. Naquela mesma semana,
aconteceu um incêndio na cidade de Chicago, que matou milhares e milhares de pessoas, inclusive muita gente que estava no culto e que não tinha aceitado a Jesus. O Moody, quando ele voltou, que ele viu a calamidade que havia acontecido na cidade, e quantas pessoas tinham ido para casa sem ter um encontro com Jesus, sem se entregar para Jesus, sem se converter, o Moody se arrependeu, porque pode ser, e é verdade, que seja a última vez que você esteja pregando para alguém, a última vez que ele esteja ouvindo a palavra de Deus em vida, a última vez. Por isso que a igreja tem que ser o lugar onde a pessoa tem a melhor experiência da vida dela. Igreja não é um lugar que a gente evita ir, é um lugar que a gente quer ir, que a gente quer estar em todos os cultos, e quanto mais culto a gente tiver, melhor. Mas para que isso aconteça, os obreiros da casa do Senhor precisam ser os melhores. O melhor recepcionista, como eu fui muito bem recebido aqui, meus irmãos, o melhor recepcionista, pelo melhor diácono, o melhor colaborador, os líderes de departamento tomando conta dos seus pequenininhos, as professoras de escola dominical tomando conta das suas crianças, preparando material para elas, as nossas irmãs idosas sendo aqui auxiliadas e ajudadas, cumprimentadas por todos os que chegarem aqui, procurando saber qual que é o nome. Aqui é o lugar, e isso vocês não vão conseguir se vocês abrirem mão das 3 virtudes: fé, porque fé na vida de um obreiro é tudo para você se manter obreiro para sempre, meu irmão, irmã, para ser um colaborador para sempre. Você quer perceber que uma pessoa está ficando sem qualidade? É quando ela diminui a fé dela, quando ela perde a fé dela. E como que eu sei que a pessoa está perdendo a fé dela? É que ela fala mais dos problemas do que das bênçãos, reclama mais do que agradece. Uma pessoa, quando ela perde a fé, ela começa a ver pelo em ovo. Uma pessoa, quando ela perde a fé, ela começa a criticar coisas irrelevantes que ela nunca criticaria se ela tivesse fé. Diz a história da igreja que um missionário chamado George Whitefield, ele tinha que chegar num compromisso, e para chegar no compromisso dele, ele era um homem inglês, britânico, pontual. Ele era pontual, ele marcava no horário e ele chegava no horário ou com antecedência, mas atrasado não. Ele embarcou em um navio, e quando ele embarcou no navio, um nevoeiro tomou conta. Ele chegou para o comandante do navio e falou: escuta, nós não podemos nos atrasar não. Aí o comandante pegou e falou o seguinte: mas já tem um nevoeiro e a gente não vai poder atravessar esse nevoeiro, a gente vai bater em alguma geleira aí, eu não vou arriscar não. E ele disse o seguinte: eu nunca me atrasei em nenhum compromisso e não vai ser nesse agora. Nós vamos orar e Deus vai tirar o nevoeiro. Aí o capitão pegou e falou o seguinte: olha, eu nunca vi isso acontecer, o seu Dr. George Whitefield, nunca vi acontecer, mas nós vamos orar. Ah, tá bom, então o senhor pode ir lá na frente lá, que daqui a pouco eu vou. E daqui a pouco apareceu lá o capitão, né, o comandante do navio, procurando o Sr. George Whitefield. Cadê o Whitefield? Cadê o Whitefield? Aí encontrou o Whitefield contente, alegre, feliz, e disse: ah, Sr. Whitefield, eu vim aqui orar com o senhor. Aí ele disse: não precisa mais não. Como? Eu deixei lá o meu leme lá, deixei alguém tomando conta lá e vim aqui orar com o senhor. Como não precisa mais não? Não adianta, você não crê, irmão, você não crê. Então, como não crê, eu mesmo já orei, e pode ir lá ver que não tem mais nenhum nevoeiro. Agora eu pergunto, irmãos, tinha algum nevoeiro? O homem chegou no horário? A fé, meus irmãos, é o firme fundamento, diz a palavra de Deus, das coisas que não se veem, e é o protocolo de Deus por antecipação daquilo que você está esperando. Deus entrega na tua mão: toma aqui o protocolo da sua inscrição no laboratório da fé. Crede, diz a Bíblia, que tendes recebido e já recebestes. Mas quando você orar, ore crendo, mantenha a sua fé viva em Deus, mantenha uma fé fervorosa, irmãos, uma fé quente, entendeu? Quente mesmo, de crente, algo que contagia, algo que contamina, algo que resolve, algo que te levanta, algo que te desperta, algo que te aviva. Mantenha a tua fé de homem de Deus e de mulher de Deus. Graças a Deus. Aleluia. A igreja, chegou uma pessoa aqui desesperada, você ora por ela. Chegou uma pessoa aqui desalentada, você anima ela, incentiva ela. Nós não podemos diminuir a qualidade da nossa fé. É crente, seja crente, não incrédulo. Tem que crer.
Uma vez que você crê, você mantém a sua esperança. A esperança é aquela virtude de nem tudo é do dia para a noite. Tem coisa que demora um pouco. E por que demora um pouco? Para o aperfeiçoamento. É Deus trabalhando para que o pacote chegue completo, a bênção seja perfeita. Então você espera. Você confiou? Recebeu a profecia? Deus falou com você? Espera. Obreiros da casa do Senhor, sejam esperançosos e tenham esperança de coisas melhores, o que te leva para a outra virtude que é o tema das nossas éticas cristãs: o amor. Porque o amor não faz mal ao próximo, meus irmãos, diz a palavra de Deus. Amém, pastor? Agora chegou a hora das perguntas? Eita glória, que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus, abençoe a todos, agradeço aos irmãos pela paciência, pela esperança e pelo amor com que vos amais uns aos outros. Pastor Paulo, Deus abençoe. Os irmãos podem adorar o nome do